A maior dor que podemos sentir é a dor da injustiça. E o sofrimento de não podermos enfrentar e responder a quem nos injustiça, a quem nos detrata, é uma dor insuportável. Quando suportamos ela, de fato nós nos elevamos espiritualmente, mas ela é muito difícil. A dor da injustiça, e quem superou uma injustiça tem que se considerar herói ou heroína. O vídeo que eu vou fazer hoje não é um vídeo para que você tenha pena de mim e nem do caso a qual eu vou comentar aqui também paralelamente, mas para que você entenda uma coisa, que pessoas que sofrem injustiça, elas não querem ser coitadas, elas querem e precisam ser respeitadas, porque a injustiça é o maior ato de desrespeito a um ser humano. E vivemos os tempos de micro-injustiças, e essas micro-injustiças hoje viraram sentenças proferidas nos tribunais da Inquisição das redes sociais, por exemplo. A injustiça é algo que me incomoda e espero que a você também, porque a injustiça ela promove o mal e ataca o bem. Mas eu quero contar uma história para vocês, uma história dessas que talvez vocês podem não ter muito significado para a vida de você, mas para mim tem. Coisinha dessas, assim, insignificantes, mas que são detalhes para mim que fazem toda a diferença. Em 2016, eu tive que ausentar das minhas funções, porque eu sofri um processo de perseguição por parte de uma diretora que já se foi, né? Que desejo que esteja bem hoje e que desejo todo o bem dela, inclusive a distância dela para comigo bem longe também, tá? Vá com Deus, mas longe de mim também, mas não desejo mal para essa pessoa, né? Essa pessoa, ela se dizia minha amiga, ela se dizia minha companheira. E essa pessoa, quando ela assumiu então uma direção de uma escola que eu estava já há um tempo, o poder subiu a cabeça. E ela simplesmente ela fez o quê? Ela começou a perseguir todo mundo. Aquilo era um ambiente péssimo. Pra vocês terem uma ideia, a sala dos professores era ao lado da direção. Ela obrigava a gente ficar com a porta aberta, para ela saber o que nós estávamos falando. De tal maneira que ela começou a perseguir o professor de educação física. A escola era muito precária, realmente não tinha muros laterais. Mas educação física até hoje, acho que não mudou isso ainda, se faz na rua. Até se faz jogos, mas principalmente nos dias de chuva, né, onde não tem quadra coberta e tudo mais. Você faz, né, uma atividade interna. Mas a educação física em si é em ambiente aberto. Ela não queria liberar o professor de educação física para fazer as suas atividades. Inclusive, ela obrigava o professor a subir com os alunos para dentro da sala de novo, porque ela achava que era muito perigoso para as crianças. Aí, ela começou a perseguir o professor, né, esse professor de educação física. E eu disse para ela assim, eu peguei, como eu pensei que era amigo, né, e fiz uma ligação. Eu fiz uma ligação para as pessoas, mandar mensagem, acho que eu mandei mensagem, eu tinha já WhatsApp naquela época. Só, fulaninha, não faz assim,
O cara pode daqui a pouco te processar, tá perseguindo o cara, não é legal e tal. Ou ele pode entender que é uma perseguição e tal. Dali em diante, a minha vida virou um inferno. Um inferno que dura até hoje. Mas eu tô, se Deus quiser, saindo desse inferno. E aí o que aconteceu? Ela começou a me perseguir de todas as maneiras possíveis. De todas as maneiras possíveis. A ponto, inclusive, de eu ter uma crise nervosa, depois de uma reunião pedagógica que ela fez, e eu não consegui trabalhar, porque ela não deixou eu voltar a trabalhar no dia seguinte, quando eu tive uma crise nervosa. Então eu tive que me ausentar porque ela me fez eu ficar no cantinho do pensamento. E eu fiquei no tal do cantinho do pensamento? Não. Eu fui buscar meus direitos. A Coordenadoria Regional de Educação simplesmente lavou as mãos. E eu, que é Deus dará. E aí o que aconteceu? Aconteceu que eu tive que me ausentar das minhas funções porque eu ia enlouquecer mais ainda. Eu já estava no processo de depressão. Fui para uma consulta, o médico, não, tu está com depressão. E se tu não parar agora, tu vai enlouquecer. Até porque o dia que aconteceu dessa reunião pedagógica, eu cheguei em casa, eu passei num mercado, comprei um pote de sorvete, comprei veneno de rato e botei. Um pote de sorvete, um veneno de rato e ia comer um negócio ali. Um copo, né? E aí o vizinho me viu aqui, disse que eu chorava e ria ao mesmo tempo. Então quando eu vi que eu tava ficando mais doente do que eu já estava, eu tive que sair, me ausentei. E como todo trabalhador que se ausenta tem direito ao auxílio-doença, pedi auxílio-doença. E aí quando passou um determinado tempo, o INSS me deu alta, só que eu entendi que eu tinha mais um mês parado, né? Não me orientou direito. Cheguei lá, perdi aquele contrato. Tudo bem, faz parte da vida, beleza. No ano seguinte, ano seguinte abri o contrato de novo. Eu me inscrevi, né? E efetivamente me chamaram lá. Eu tinha uma vaga para São Sebastião do Caí, que é uma cidade um pouco distante, assim, do eixo aqui de São Leopoldo. Não muito, mas para mim até perto. E eu comecei a trabalhar lá. Deram a vaga para mim porque quase ninguém queria ir para lá, né? Enfim. E eu fiquei 3 meses, 3 meses mais felizes da minha vida. E eu só não continuei trabalhando porque quando eu fui fazer o exame médico, o médico perguntou se eu tomava alguma coisa. Eu disse que eu tomava carbolítio, que é um medicamento simplíssimo. E ele simplesmente mandou eu para a psicóloga achou que eu não tinha condições para trabalhar, não sei de onde que ela tirou isso da cabeça dela, nunca agredi ninguém, né? Sou uma pessoa tranquila, gente. Incisivo, mas eu sou um cara tranquilo. E aí, simplesmente, eu fiquei sem meu emprego, sem o meu INSS, sem a minha saúde. Porque é claro que depois disso eu fiquei muito mal. Muito mal mesmo. E de 2017 para cá, consegui um emprego ano passado, numa empresa que sujou a minha carteira, porque o mercado de trabalho também se reduziu. E eu estou estudando para concurso, né, gente? É o que eu posso fazer, é o que resta para mim fazer. E se Deus quiser, eu vou ser chamado de algum concurso aí. Porque eu sou professor, eu estou bem de saúde. Graças a Deus, eu não estou mais nada. Eu estou muito bem, eu estou forte. E eu passei por coisas terríveis. Só eu sei, e minha família sabe, o que eu passei. Inclusive, dói muito quando... E eu vou dizer os nomes aqui porque foi público, todo mundo sabe quem é que me atacou nesse período de forma vil e baixa. Tá? Eu perdoei Rubem Gonzalez, mas não vou deixar de não registrar isso. O que tu fez, Rubem Gonzalez, naquele período comigo, que tu ia me denunciar porque eu ganhava INSS e estava ganhando do YouTube, que eu não queria trabalhar, que eu queria viver de YouTube. Essas coisas doíam, porque não é que eu não queria trabalhar, é que eu não podia trabalhar, porque eu não estava conseguindo trabalhar. Aí eu consegui várias licenças, né, vários auxílios doenças, por um tempo até eu me restabelecer de fato. E aí o cara vem falar isso sem saber da tua vida. O Carlito Neto pega, conta a minha história para ele de uma maneira
até eu fui ingênuo, porque eu não sabia que eu tinha um canalha do outro lado da online, por isso que a gente tem que cuidar com quem a gente conversa online. E aí eu simplesmente, o canalha vai lá e tenta manchar o meu nome por conta da minha doença. Eu fui alvo de psicofobia desse cidadão, que depois, inclusive, né, olha o que é a vida, foi detectado com depressão. Mas eu não fui tripudiar dele. Não. Eu não fui tripudiar dele porque isso é uma coisa terrível. Eu não preciso disso. Eu não preciso ser menos feliz com a desgraça do outro. Eu não optei por esse caminho, eu optei por um outro caminho. E eu estou falando tudo isso não é para você ter pena de mim, porque eu não quero pena de ninguém. Eu quero somente que você pare e olhe, observe como dói a dor da injustiça. E eu vou trazer aqui uma matéria que está lá no Metrópolis, né, que diz assim, ó, a justiça tarda. Após mais de 34 anos, detido para cumprir uma pena que chegava a 4 séculos de prisão, o americano Sidney Holmes, não sei se é assim, mas enfim, tá? Eu não sei muito inglês, então, tá? Um homem negro de 57 anos foi inocentado e solto na segunda, 13/3, quando a Justiça da Flórida dos Estados Unidos concluiu que não havia evidências suficientes para a sua condenação. Vou procurar algo para comer, disse a jornalistas assim que foi libertado. Eu não posso ter ódio, eu só tenho que seguir em frente. Sua mãe, Mary Holmes, acompanhou emocionada a decisão do juiz Edward Menger, deve ser alguma coisa assim, né? E foi amparada enquanto esperava a saída do filho como um homem livre. Segundo o jornal, ela pretende levá-lo para comer fora assim que fosse solto. Ela pretendia levá-lo para comer fora assim que fosse solto. E assim vai, né? Ele foi preso em 1988 e condenado em 1989 sob acusação de ter sido motorista de fuga durante um assalto de 2 pessoas que estavam ao lado de fora de uma loja, numa cidade lá no condado de Flórida, e foi o único preso pelo crime. Holmes foi condenado com base em relatos de uma testemunha com técnicas comuns à época, mas que não seriam aceitas hoje, segundo o gabinete da Procuradoria. Segundo a emissora CBS, uma investigação civil conduzida pelo irmão de uma das vítimas chegou a Holmes porque ele tinha um cargo similar ao usado pelos criminosos. Mas recentemente, ambas as vítimas se posicionaram a favor da libertação dele. Então tá aqui, né? Este homem condenado a 400 anos que é inocentado, né? E ele sabia que ele era inocente. E por que eu estou falando isso? Agora, para concluir. Em 2018, eu entrei com uma ação para pegar os meus documentos. Porque como eu não fui aprovado, eu fui inapto, eu então tinha que pegar o meu documento de inapto e encaminhar para o INSS, porque se eu não posso trabalhar, ou se eu não posso trabalhar, se a perícia diz que eu não posso trabalhar, então eu tenho que estar aposentado. Não é o caso, não era o caso. Mas, né, naquele momento eu precisava me alimentar de alguma coisa, né, gente? Eu precisava viver, né? O Estado do Rio Grande do Sul negou o meu laudo. O Estado do Rio Grande do Sul disse que eu não tinha como pegar os meus documentos. A doutora, né, psicóloga, que foi coordenadora do curso de psicologia da UBRA, que agora não vou nem lembrar, não lembro o nome mesmo de verdade, tá? Que é uma pessoa para mim irrelevante, que me examinou e que não fez exames completamente disparatados, na minha visão, e que chega depois e faz um gesto que eu vou contar depois aqui, que é nojento, pois essa senhora disse para mim pessoalmente que ela não podia fornecer o laudo, porque o laudo tinha que ser oral, que ela ia falar e eu ia anotar. Ora, você já viu algum documento de forma oral? Documento é escrito.
E eles não me deram o laudo. Aí chega em 2022, 2023, e já o processo rolando, eles dizem que me mandaram o negócio para eu pagar, mas o AR não chegou na minha casa. Tá lá o AR em branco porque nunca chegou na minha casa. E nem me falaram que eu tinha que pagar pelo tal laudo. Pagaria se fosse o caso a taxa, porque infelizmente tudo a gente paga nesse país, mas não forneceram o laudo. O mesmo estado do Rio Grande do Sul, que depois, né, vai querer que eu trabalhe para ele, no mesmo ano, inclusive, mas em outra função, né, e não gratificada, diz passagem. Mas aí assim, né, gente, aí eu fiquei sem meu laudo, porque a doutora lá, né, disse que não podia mandar, não tinha documento. Entrei com processo para pegar o meu laudo, originalmente era isso. O processo se arrastou até 2023. E a juíza, né, porque teve uma audiência então no final de 2022, eu fui lá, eu escrevi o meu depoimento, tudo que eu estou colocando aqui para vocês, eu coloquei no papel lindo, maravilhoso, que a juíza deve ter pego e rasgado, ou de repente botou lá no cesto do lixo para usar com papel higiênico, eu não sei. Eu só sei que ela não usou na sentença dela. E na sentença dela, ela só considerou a fala de uma psicóloga que ia com papel falar com ela, um papel trêmulo, inventando uma situação, diz que eu tinha dito para ela que eu tinha ameaçado uma pessoa de direção, o que não é verdade, não configura verdade isto, tá? E não tem nem BO para comprovar isso. Eu queria que ela comprovasse isso, mas a doutora Claudete, né, não tem essa moral. Então, deixa para lá. E aí o que acontece? Eu perdi a causa. Foi improcedente o meu pedido. Improcedente o meu pedido de pedir meu laudo e de pedir uma indenização, porque eu passei por uma discriminação. Pessoas que tomam lítio podem trabalhar. Pessoas que tomam lítio devem trabalhar. Porque as pessoas elas estão controladas. Eu hoje não tenho nada no meu sangue. Hoje eu posso inclusive doar sangue, porque eu não tenho mais lixo no meu sangue, eu não tomo mais comprimidos psiquiátricos. Porque eu fui deixando-os de lado, fui enfrentando a minha vida. Mas sabe o que aconteceu? Esta mesma médica, né, vai lá e faz isso aí, e a juíza simplesmente olha um lado da questão, que é o lado que favorece o Estado, e eu fiquei nas mãos. E aí, o que a minha advogada diz? Olha, né, é o seguinte, tu pode recorrer. Mas sabe o que vai acontecer? Se eu recorrer e tu perder, tu vai ter que pagar as custas. As minhas e as do Estado. Ou seja, vocês acham que eu tenho dinheiro para pagar custas de advogados? Não tenho, né? Então eu vou ter que ficar em silêncio, deixar passar isto. E eu sinto o peso da injustiça. E vocês acham que eu acredito na justiça hoje? Não. Aí o Estado do Rio Grande do Sul diz que eu sou inapto para trabalhar como professor. Mas eu estou apto para participar, no mesmo ano de 2017, no júri. Eu já estava em tratamento em 2017. Em abril de 2017. E agora, em 2023, eu fui 3 vezes no Foro de São Leopoldo para participar. Sendo que uma eu fiquei no julgamento lá, participei no conselho de sentença. Efetivamente. Eu julguei, juntamente com outras 6 pessoas, sobre um caso. Se eu posso julgar uma pessoa, por que eu não posso lecionar? É que talvez lá no conselho de sentença eu seja 0800 e eu não me importo. Eu me orgulho muito de estar no conselho de sentença. Eu posso dizer aquilo que tanto o advogado de defesa como a promotoria de si. Quem está no conselho de sentença são pessoas ilibadas. Eu sei que eu sou ilibado. Eu posso estar no conselho de sentença. Eu não tenho nada contra mim. Nada, rigorosamente nada. Então, eu estou enterrando essa história. Mas eu estou dizendo para vocês que eu sei, eu sinto o peso da injustiça. Mas eu não vou fazer dessa dor um momento de sofrimento. Eu vou fazer dessa dor um momento de superação. Por isso que eu não quero pena de ninguém. Eu só quero que você do outro lado
Pare e pense. Evite cometer injustiça com qualquer que seja. Porque a dor de uma injustiça é tão dolorosa quanto uma dor física de quem te esfaqueia ou dá um tiro. É uma dor insuportável. Tente ser justo sempre. Consigo, porque eu também muitas vezes eu fui injusto comigo, e claro, com o próximo. Busque ser correto. Não para agradar a Deus por temor de ir para o inferno, mas porque o certo tem que ser feito, independente das consequências. O certo tem que ser feito. Perguntar a você: você perdoou esta tua ex-companheira, essa tua ex-amiga? Se eu disser que eu perdoei hoje, eu vou estar mentindo. Mas eu posso dizer uma coisa para vocês. Depois de todo esse processo, mesmo que eu tenha perdido no tribunal, ele só me serviu para mostrar que eu sou forte, o suficiente para chegar aqui e dizer que eu sou correto e eu não devo nada a ninguém. Isto é muito mais importante, até porque, sem julgar o outro ou a outra, sem querer ser melhor que ninguém porque não sou, eu felizmente tenho uma saúde que talvez não seja 100%, mas eu tenho saúde. Ao passo que essa pessoa ficou 6 meses no cargo de diretora e logo, depois passou por um processo de saúde, de problemas de saúde, a qual eu lamento profundamente. Mas talvez fruto exatamente da sua maldade para comigo e para com outras tantas pessoas que ela prejudicou em vida. Mas eu, graças a Deus, onde quer que eu passe, as pessoas podem até falar mal de mim, de uma série de coisas. Elas podem até me chamar de louco, disso, daquilo, que é o que muitos fazem. Mas não podem dizer que eu sou desonesto. E isso, para mim, não tem justiça do mundo que contemple, nem dinheiro que compre essa situação de ter a paz de espírito, a consciência de espírito. Eu tenho. Talvez os que vencem nos tribunais não tenham, mas isso não me compete a mim, não diz a mim. Eu acredito numa justiça, na justiça divina, que ela é tão perfeita que até mesmo das injustiças humanas fazem com que a gente cresça espiritualmente. Por isso, Deus sempre estará no meu caminho e sempre vai estar, e eu sempre terei que respeitá-lo, porque só Deus é que realmente nos conduz à nossa essência. O resto é bobagem.